Paz do Senhor, irmãos, boa noite. Nós vamos começar a nova lição. Logicamente que só essa primeira parte, porque depois nós vamos ter um tempo de recesso, depois retornaremos. Mas de qualquer forma, como a gente vai continuar nessa revista, então não tem problema de a gente começar aqui. Amém? É a lição 8. Nós vamos começar a falar sobre o poder do Espírito Santo através de nós. Quero agradecer as orações dos irmãos. Nós tivemos uma viagem, um concílio muito abençoado. Somos gratos ao Senhor. Também somos gratos ao Senhor por mais um biênio junto com os irmãos. Que o Senhor nos conceda mais uma vez a sua graça. Amém, queridos? Lição então número 8. Até aqui nós falamos do Espírito Santo em nós, né? Que é justamente a questão de caráter, de transformação no sentido de a semelhança de Cristo, né? Essa obra santificadora do Espírito de Deus nos levando à maturidade cristã. E agora nós vamos falar um outro aspecto não menos importante, tá? Às vezes o pessoal se divide, né? No sentido dando mais importância a um e ao outro. Ambos são importantes, logicamente que em termos de prioridade, nós trabalhamos em primeiro lugar a questão do Espírito Santo em nós, né? Mas também não podemos desconsiderar o Espírito de Deus através de nós. Deve-se dar uma ênfase, ou melhor, a ênfase que a própria palavra de Deus dá acerca da obra do Espírito de Deus através de nós. Eu estou lendo um livro de um teólogo que ele fala sobre a teologia do Espírito Santo no Antigo Testamento. E a proposta dele do livro do autor é o seguinte: é trazer o embasamento doutrinário acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo, fundamentada no Antigo Testamento, que dá base para a realidade do Novo Testamento. E é impressionante como ele vem relatando, né, todo o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, a pessoa e a obra do Espírito de Deus, né? Passa ali pela realidade dos patriarcas, depois a questão de Moisés, né, Josué, e depois então dos juízes, os reis, os profetas, os sacerdotes. Então, até mesmo na construção do tabernáculo, né, todos eram capacitados pelo Espírito de Deus. Em cada obra que era realizada segundo a vontade de Deus, havia aí uma referência clara acerca da capacitação do Espírito de Deus. É importante nós trabalharmos essa questão, irmãos, com muita clareza, até porque nos nossos dias, né, há uma busca de crescimento, né, no que diz respeito à igreja. E se tem vários livros acerca do crescimento da igreja, métodos, ideias, e tudo isso tem o seu lugar, o seu valor. Mas é significativo que a grande maioria dos livros escritos acerca do crescimento da igreja, a porcentagem que fala sobre a importância e o valor da capacitação do Espírito é quase inexistente. Hoje se trabalha muito a questão da capacitação do carisma, né, da questão natural, do talento, né, e quase não se fala, irmãos, sobre essa realidade do poder do Espírito, né? Nós temos a tecnologia, nós temos hoje as ciências, enfim, né? As ciências, principalmente as ciências humanas, né? E pouco se fala, são raríssimos os livros que trabalham a questão do crescimento da igreja, que focam primeiro na questão, né, da pessoa e da obra e da capacitação do Espírito Santo, em segundo lugar a questão da pregação e do ensino da palavra de Deus. A grande maioria dos livros acerca de crescimento da igreja são pesquisas que foram feitas, por exemplo, as maiores 10 igrejas do mundo, as que mais crescem, por que crescem, né? Então tem toda uma metodologia, a questão das cores, a questão do templo, assento, ar-condicionado, e a gente sabe que tudo isso tem o seu valor, isso também contribui, né? Mas o fator principal, essencial, quase não se fala. Então eu peço a você o seguinte, essa disposição de entender e compreender e trazer para a sua mente, o seu coração, que é vital para o crescimento da igreja, né, saudável,
legítimo, verdadeiro, bíblico, a manifestação do poder do Espírito Santo através de cada um de nós. E antes de entrar na lição, quero frisar aqui também que este poder do Espírito Santo, ele não está limitado a um grupo especial de pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre profetas, reis e sacerdotes, e algumas pessoas queriam trabalhar, né, de forma assim mais específica. Na nova dispensação, a partir de Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre todos, tá? Então não há essa, digamos assim, essa separação, essa divisão ou essa qualificação especial. Por exemplo, o pastor tem uma unção especial, o profeta, o apóstolo. Não, irmãos. Na nova dispensação, o Espírito é dado sem medida, e é para todos. Até porque nós vamos começar aqui a falar justamente sobre todos nós somos comissionados a fazer discípulos de Cristo. E para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos renovar essa experiência. Essa experiência ela é bíblica, ela é genuína, ela é verdadeira, ela é urgente, tá? Ela é extremamente necessária nos nossos dias. Repito, nós temos à nossa disposição toda a tecnologia, metodologia, mas tudo isso, sem a presença, a ação genuína do Espírito Santo, irmãos, é só um ajuntamento de pessoas que, quando muito, são trabalhados nas suas emoções, na sua razão, e nunca chega realmente no seu espírito, não há uma transformação genuína. Então, se faz necessário nós não só estudarmos, não só analisarmos, mas também a partir do estudo, da análise dessa necessidade do Espírito, clamar a Deus para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, para que o Espírito Santo venha sobre nós com poder, nos capacitando realmente no nosso dia a dia, nas funções da igreja, né? Em tudo que nós vamos fazer. Agora nós vamos dar ênfase no fazer. A ênfase até aqui foi no ser, né? Ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, mas agora a ênfase, que também é bíblica, que também é vontade de Deus, é no fazer. Tudo que nós formos fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui agora, se não for debaixo da graça e da unção do Espírito, eu estou passando para você só informações. Quando muito, a sua mente será alcançada, mas quando o Espírito de Deus age, Ele não alcança somente a nossa mente, ele também alcança o nosso coração, e a transformação, a edificação. Há sinais que testificam de que a palavra de Deus é a verdade, isto é, a palavra ensinada e pregada, ela é confirmada com sinais e prodígios. É bem verdade que nós não precisamos de sinais. Os sinais são para aqueles que não creem, os sinais são para aqueles que ainda não tiveram a experiência, mas isso não significa que nós não temos a responsabilidade sobre nós como igreja de termos o poder do Espírito e que esses sinais venham nos acompanhar, que também é para todos, não é para um grupo seleto, não é para alguém, né, que tem aí a malinha do poder, não, é para todos. A unção, a capacitação é para todo membro do corpo de Cristo. Amém? Até aqui tudo tranquilo? Então vamos lá. A lição número 8 aí, tá? Conforme já aprendemos em lições anteriores, ser cristão é muito mais do que apenas ter tido um encontro com Jesus e receber dele a salvação. Ser cristão é aceitar o chamado do Mestre para ser e fazer discípulos. Alguém leia para nós aí Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20.
Perceba que a ordem aí é de nós irmos e fazer discípulos de Jesus. Tá? É muito mais do que evangelizar, irmãos. É muito mais do que evangelizar. Tá? Tem muita gente que evangeliza. Isso é bom, mas não é o suficiente. Tá? Eu lembro de uma irmã lá em São Paulo que ela chegava para mim: pastor, essa semana eu levei 10 pessoas a Cristo. E onde elas estão? Eu não sei, eu levei elas para Cristo. Entendeu? Então, é o primeiro passo. A ordem é fazer discípulos de Jesus, não discípulos nossos, discípulos de Cristo. Daí a importância e a necessidade do poder do Espírito, da capacitação que vem de Deus. Porque, irmãos, essa obra aqui, tanto evangelizar como fazer discípulos, é sobrenatural. Nós não temos capacidade alguma de convencer quem quer que seja acerca da pessoa de Jesus Cristo. Isso é obra do Espírito de Deus através de nós. Por mais que eu conheça a Bíblia, isso ajuda, mas às vezes pode atrapalhar. Quem convence, quem toca no coração de uma pessoa e leva a entender o porquê que ela necessita de Cristo, e ela entregar sua vida a Cristo e seguir a Cristo, é a ação do Espírito de Deus através de nós. Então é de suma importância nós levarmos isso em consideração. E a ordem é para todos. Nós fomos comissionados por Cristo para fazer discípulos de Jesus, levar as pessoas a Cristo e acompanhá-las até que elas, e veja o que o texto está dizendo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então, para isso também, essa questão do ensino, ela requer também a unção, a capacitação do poder do Espírito Santo de Deus, porque não é só passar informações acerca de Jesus, não é falar sobre a Bíblia, é ensinar, é instruir no poder do Espírito de Deus. Amém, irmãos? Jesus movia-se no Espírito Santo. Estudando as Escrituras, descobriremos que Jesus precisava ser homem para cumprir o sacrifício na cruz. E por mais que a natureza divina dele estivesse à sua disposição, ele não poderia fazer uso dela, porque, caso contrário, anularia a legitimidade daquilo que ele estava se propondo a fazer: substituir a humanidade na cruz do Calvário. Somente um homem poderia morrer pelos homens. Se entendemos que Jesus não usou sua natureza divina enquanto esteve na terra, só podemos concluir que ele era cheio do Espírito Santo. Lembremos que no texto que registra seu batismo, está registrado que o Espírito veio sobre ele. Alguém leia para nós aí, Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus 3, 16. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Hoje pela manhã eu estava lendo o Evangelho de João, capítulo 7, e alguns soldados foram ter com Jesus. Na verdade foram para prender Jesus. E eles ouviram Jesus. E quando eles voltaram, eles relataram o seguinte: ninguém falou como este homem. Qual o diferencial? Nós sabemos que na época de Jesus haviam vários mestres. Tá? Nós sabemos aí, por exemplo, a questão de Nicodemos, um homem extremamente conhecedor das Escrituras, extremamente disciplinado também no que diz respeito à oração e jejum. Mas Jesus era um homem muito simples. Tá? Ele não cresceu em nenhuma escola rabínica. Mas quando ele falava, quando ele pregava e quando ele ensinava, as suas palavras alcançavam o mais íntimo do coração humano. E ele não estava usando da sua divindade. O texto que nós acabamos de ler, tá? Inclusive era um dos sinais para o último profeta do Antigo Testamento, João Batista, porque Deus disse para João: aquele sobre quem tu vires descer o Espírito Santo, esse é o Messias, esse é o Cristo, esse é o ungido. E logo ao sair das águas, o texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele.
O Espírito Santo desce sobre Jesus e o envolve. Essa expressão, o Espírito Santo veio sobre, tá? Ela é muito conhecida no Antigo Testamento, principalmente, que é a base, né, da realidade do Novo Testamento. Então, traz a ideia de derramamento e que envolve para a capacitação de uma obra específica. Jesus, o Filho de Deus, ele foi capacitado pelo Espírito Santo para realizar o seu ministério. Ora, se Jesus precisou ser capacitado, quanto mais nós, irmãos. E esse é o nosso exemplo. E eu quero aqui também fazer uma aplicação, percebendo aqui que ele, logo ao sair das águas, isto é, pós o seu batismo nas águas, né, ele tem a experiência do batismo com o Espírito Santo. É logicamente que essa experiência pode acontecer antes, né, ou pode acontecer depois, não é uma regra, mas o que eu quero aplicar aqui é o seguinte: pós-novo nascimento, pós-regeneração, o que mais nós temos que buscar é o revestimento do Espírito Santo. Todos nós, indistintamente, independente de ministério, independente de função. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Então, se Cristo, após o batismo das águas, o Espírito Santo veio sobre ele, essa experiência também deve ser a nossa. O poder do Espírito Santo, nos capacitando para sermos testemunhas de Jesus, para anunciarmos Jesus, para falarmos acerca de Jesus. Isso é fundamental no que diz respeito ao que nós vamos fazer para Deus e para o reino de Deus. Encontramos nas palavras registradas pelo profeta Isaías outro texto claro sobre a forma como seria o ministério de Jesus na terra, que foi lido por Cristo e anunciado como cumprimento nele próprio. Lucas capítulo 5, abra aí Lucas capítulo 5, eu vou ler para você acompanhar, que o texto já é maior. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 17 a 21. Olha só, Lucas capítulo 5, do 17 ao 21. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo... Só peraí, não sei se é esse texto aqui. Ah, não, a referência aqui está errada na revista. Eu acho que é Lucas 4. Lucas capítulo 4. Ah, ok, isso. A partir do verso 14, tá? Agora sim, Lucas capítulo 4, a partir do verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Atenção aqui, antes de seguir a leitura. Nós lemos ali que no início do capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto para ser tentado. Depois que ele vence, o escritor, inspirado pelo Espírito, ele muda a palavra aqui. Ele vai dizer que agora Jesus está no poder do Espírito, tá? Então ele está falando de duas experiências distintas. Nós já falamos sobre isso. Quando ele fala no poder do Espírito, ele está falando que Jesus foi capacitado para realizar a obra que ele foi chamado, ok? E perceba aqui que no poder do Espírito, ele voltou para a Galiléia e sua fama correu por toda aquela região. Preste bem atenção. O que vai atrair as pessoas é a pregação, o ensino e os sinais feitos no poder do Espírito. É isso que vai atrair as pessoas. A sua fama. Por que fama? Olha, tem um pregador aí, alguém que ensina,
e que faz milagres, diferente de todos os outros, porque como eu disse, naquele tempo haviam vários mestres, vários né, candidatos a Messias, tá? Então, mas esse era diferente. Tanto que ao longo do relato dos evangelhos nós vamos ver, por exemplo, o leproso que se aproximou de Jesus, se prostrou e disse: Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. Como é que ele sabia disso? Chegou até ele porque os leprosos, eles ficavam nas cavernas, eles ficavam lá para morrer, a comida era tirada para eles lá, a roupa era tirada para eles lá, porque eles apodreciam, a lepra, eles morriam, não tinham cura. Mas de alguma maneira chegou até eles a fama de Jesus, pela pregação e pelo ensino e pelos sinais no poder do Espírito. É lógico que nós temos que aprender a lidar com isso, porque quando Deus começa a nos usar, né, as pessoas e nós muitas vezes começamos a achar que somos nós, mas na verdade não somos nós, é Deus através de nós, sempre é Deus através de nós. Ele não reparte a sua glória com ninguém, mas fato é que nós precisamos nos deixar ser trabalhados. Por isso, primeiro a obra do Espírito de Deus em nós, para depois através de nós, porque quando começar a acontecer através de nós, as pessoas vão vir. Olha, ali naquela igreja, a pregação, o ensino é confirmada com sinais e prodígios. Deus está fazendo grandes coisas ali. Nós temos que anelar por isso, queridos. Nós temos que desejar isso. Nós temos que buscar isso com muita prudência e sabedoria, mas com muito afinco. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Entenda que Deus quer usar a cada um de nós. Esse poder, esta unção, essa capacitação está à disposição de todos nós. E nós precisamos buscar isso e nos deixar ser usados por Deus, principalmente lá fora, onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, nos nossos círculos de amizade, para que as pessoas vejam em nós o poder do Espírito Santo. Nós já ouvimos vários testemunhos de situações em que o Senhor reverteu, né? E que as pessoas começaram a falar: eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer o Deus do fulano, eu quero conhecer o Deus da fulana, porque ele fez milagres, ele fez maravilhas. Repito, nós não precisamos disso, mas isso não tira a nossa responsabilidade de buscar essa graça para aqueles que precisam. Estes sinais seguirão os que creem. Então há muita gente lá fora precisando de um sinal. O que é um sinal? Sinal, na verdade, é um instrumento que aponta para algo maior. Então os sinais apontam para Jesus. Os sinais apontam para a presença manifesta do Espírito de Deus através de nós. Então eu quero reforçar aqui: busque isso de todo o seu coração, para a sua vida e para a vida dos seus irmãos. Que o Senhor use a todos nós no poder do seu Espírito. Verso 16 diz assim: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. No sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito. Atenção aqui, Jesus ele não deixou de frequentar a sinagoga, mesmo sabendo que ela estava corrompida. Por que eu digo isso? Porque o argumento de muitos hoje é que eu não congrego por causa do sistema. Isso é uma desculpa. Jesus não deixou de frequentar a sinagoga, mesmo sabendo que ela estava sendo administrada por homens que se corromperam. Ele estava lá, ele fazia a sua parte, ele congregava. E é interessante porque o sistema da sinagoga era o seguinte: havia o líder, geralmente o mestre, e ele iniciava e tinha uma cadeira. Então de repente ele poderia chamar alguém que estava sentado ali para levantar e pegar um dos rolos que estavam ali, porque eram os rolos, né? Os livros eram os rolos, né? E se lia, e aquele que lia o rolo, aquela parte do rolo, ele mesmo poderia dar uma palavra acerca do que ele leu, ou alguém também voluntariamente poderia levantar e falar sobre aquilo que fora lido. Nesse momento aqui, entregaram para Jesus. Jesus foi chamado para ele ler, e ele pega o rolo do livro do profeta Isaías.
E o texto diz assim: e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim. Vejam a expressão mais uma vez: está sobre mim. Agora vai dar a interpretação desse significado, do que significa o Espírito do Senhor estar sobre mim. Porque Ele me ungiu. A unção era o derramamento do óleo, tá? Que simbolizava a capacitação para uma obra específica. Porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Perceba que esta unção, ela é capacitadora. Primeiro, perdão, ela capacita para evangelizar. Aqui tem um aspecto da pregação, tá? Segundo, ela capacita para proclamar, mais uma vez, pregação. Só que é uma proclamação aqui agora, né, de libertação, tá? Então aqui é um poder que se manifesta quebrando cadeias, rompendo grilhões, desfazendo amarras. Outra coisa, é restauração da vista aos cegos. Isso é tanto uma questão espiritual como física, tá? Pôr em liberdade os oprimidos, pessoas que estavam debaixo de opressão religiosa e debaixo de opressão demoníaca, tá? E proclamar o ano aceitável do Senhor. Você sabe que o ano aceitável do Senhor no Antigo Testamento era o ano do perdão. A cada 50 anos havia o ano do perdão, onde todas as dívidas eram perdoadas, né? E trazia uma simbologia do quê? Do perdão e da restauração de relacionamentos. Quando Jesus fala que o ano aceitável do Senhor, Ele está dizendo que esta unção capacitou para perdoar aqueles que se arrependem. Liberar o perdão de Deus sobre aqueles que se arrependem e entregam a sua vida a Ele. Então esta unção, ela é capacitadora para realizar essa obra de salvação e de redenção. Então ele lê essa profecia de Isaías, tendo fechado o livro, diz o texto, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Aí todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, porque esperaram que ele falasse alguma coisa sobre o texto. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus, ele reconhece e declara publicamente de que esta unção está sobre ele. Só que nesse caso aqui é bem diferente, porque esta unção não somente está sobre ele, mas ele está declarando, porque esta é uma profecia messiânica. Ele está dizendo: eu sou o Messias, eu sou o ungido do Senhor. E por isso que as autoridades se levantaram e disseram que ele estava blasfemando. Mas só que era verdade. Estava diante deles o cumprimento de uma profecia dada por Isaías há mais de 700 anos antes. Ele está dizendo: eu sou o Messias. Eu sou, porque Messias é ungido. Eu sou o Cristo, ungido. Sou eu, o enviado do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou o descendente de Davi. Ele estava dizendo isso. Ele não estava dizendo somente que a unção estava sobre ele e que ele iria fazer sinais. Ele estava dizendo que ele era o Cristo, o Messias. E por isso há toda essa revolta aqui, porque no verso 22 todos davam testemunho dele e se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntaram: não é este o filho de José? E aí então, mais adiante ali, as autoridades se levantam contra ele. Mas percebam aqui que essa palavra se cumpre na vida de Jesus. Por isso também que João Batista vai dizer que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque isso é obra do Messias. Quem batiza com o Espírito Santo e com fogo não é o Espírito Santo, é Jesus. Entenda isso. Então vamos usar aqui
da terminologia correta, biblicamente falando, né? O Espírito Santo não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então peça para que Jesus lhe batize com o Espírito Santo e com fogo. Pastor, eu já fui batizado. Peça para que Ele renove esse batismo na sua vida. Irmãos, é fundamental, é essencial, é vital. Não haverá crescimento saudável, legítimo e verdadeiro, aprovado por Deus na igreja, senão pela obra do Espírito Santo através de cada um de nós. Nós precisamos urgentemente, nós carecemos dessa graça e está à nossa disposição. Deve ser motivo de oração todos os dias, até que venha, e quando vier nós continuarmos clamando para que a unção ela seja renovada sobre as nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo através de nós, também através das obras que realizamos no poder do Espírito Santo de Deus. Eu tenho para mim que esta é uma das questões que nós precisamos resgatar como igreja. A ênfase, a motivação correta no que diz respeito ao revestimento do poder do Espírito de Deus. Eu sei que existem exageros, eu sei que existem extremos, mas isso não anula o princípio bíblico também, e não, ok, microfone lá para a Jéssica. Isso também não tira a nossa responsabilidade como igreja, irmãos. Aliás, nos desafia a buscarmos e sermos usados da maneira correta, da maneira que agrada a Deus. E entenda que a pessoa mais interessada em que sejamos cheios do Espírito, revestidos do Espírito, é o próprio Deus. Pastor, eu só fiquei um pouco em dúvida ali a questão. Quem batiza com Espírito Santo e fogo é Jesus. Isso. Seriam coisas diferentes. Esse fogo seria esse revestimento de poder? Olha só, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Vamos lá para Mateus. Mateus Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, deixa eu ver aqui. Ok. A partir do verso 7, eu vou ler aqui. A pergunta é o seguinte, os irmãos ouviram a pergunta? Todos ouviram? Ok? Tá, então vamos lá. Mateus capítulo 3, a partir do verso 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras. Irmãos, isso aqui é uma expressão extremamente agressiva, porque ele está se dirigindo às autoridades religiosas. Ele está falando que eles são espécies de demônios, porque raça de víboras era espécie de demônios. Isso é uma simbologia de demônios. Então ele profeta, né? Se nós víssemos um João Batista hoje, nós iríamos nos escandalizar, por mais pentecostais que nós fôssemos, porque esse profeta aqui ele não tem nenhum polimento. Imagina chegar às autoridades religiosas, espécies e castas de demônios. Mas não tinha, né? E ele está falando aqui em nome de Deus, não está falando coisa dele, né? Até nós íamos dizer assim: o João Batista está julgando, está se achando melhor, né? Porque geralmente o profeta deixa essa impressão. Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Atenção aqui começa a interpretação do que está mais logo adiante ali, tá? Produzam um fruto digno de arrependimento, e não pensem que podem dizer a uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Olha só, e o machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, o machado aqui é a ideia de juízo, de corte, tá? Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, esse fogo aqui, ele é juízo.
Ok? Os irmãos estão entendendo aí, não? Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Entenda o seguinte, é logicamente que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Fogo renovador, purificador, santificador, né? Fogo que desperta, tira da sonolência espiritual, ok? Mas também tem a simbologia do fogo de juízo. Então, como saber que fogo que está falando aqui? O contexto está dizendo isso. Eu sei que alguns pregadores, né, até renomados no Brasil, porque houve um tempo, agora parou, mas houve um tempo que havia um debate nas redes sociais sobre esse texto aqui. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse fogo é juízo ou é o fogo santificador? Aí alguns fazem uma analogia que esse fogo aqui é o fogo que, as línguas de fogo que apareceram lá no Atos capítulo 2. Irmãos, o que define o sentido da palavra é o texto ao qual está inserido. Para isso nós estudamos a hermenêutica, a interpretação do texto, a interpretação anterior, imediata e posterior. Ele não está falando de fogo santificador aqui. Aqui nesse texto ele não está falando de fogo purificador, ele está falando de fogo do juízo. Então Jesus tanto batiza com o Espírito Santo como manda para o inferno. É isso que João Batista está dizendo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele traz fogo purificador? Sim. Ele traz fogo renovador? Sim. É lógico. Mas nesse texto aqui, pelo que está sendo dito aqui por João Batista, esse fogo aqui, ele não é um fogo purificador. Ele não é um fogo que faz alusão lá a Atos capítulo 2. Ele é o fogo do juízo. João Batista aqui está separando. Quem recebe a Cristo, quem se entrega, isto é desenvolvido ao longo dos evangelhos, principalmente no evangelho de João. Quem se entrega a Cristo, se rende a Cristo, está salvo. Quem não se entrega está condenado. Então nesse texto aqui, ele está falando de juízo, ok? Deu para entender, irmãos? Tá? Agora lógico, que em outras oportunidades, por exemplo, lá em Atos capítulo 2, é lógico que as línguas como de fogo não é juízo. Ali é fogo purificador, é fogo santificador, é fogo renovador. Por isso que algumas experiências dentre nós, de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, na sua grande maioria, sentiram fogo, sentiram calor, porque a presença, a manifestação do Espírito de Deus, ok? Deu para entender ou não? Alguém tinha levantado a mão, não sei. Oi. Pastor. Não, eu queria aportar que eu escutei dizer, eu vi, não sei, capaz tinha sido o Senhor, não sei, que o Espírito Santo, o fogo, aí usam aquela passagem de Daniel, quando ele entrou na fornalha, né, que queima tudo que não está, que pule, na verdade, né, porque ele entrou ali, não queimou nada, a não ser as cordas, ou seja, queima aquilo que nos amarra, que nos atrasa e que não é certo, que não acompanha com Deus. E a outra é uma pergunta, na verdade, então seria errado quando as pessoas oram assim, Senhor, batiza-me com fogo? Não, não é errado. Não é errado. Não é errado. Senhor, me batiza com fogo. Não, não é errado. O fogo é purificador e santificador. Para o regenerado, o fogo do Espírito, ele é renovador, ele é purificador. Não está errado, não. Tá? Agora, claro, o que está errado, o que pelo menos há um erro de interpretação na grande maioria, e repito aqui, pessoas que são, né, entendidas e renomadas no Brasil, que já falaram sobre esse texto e afirmaram que esse fogo aqui é o fogo purificador, é o fogo santificador. Só que o contexto está claro aqui, que ele está falando tanto de batismo com o Espírito Santo como de juízo, tá? Mas não é errado você pedir que o Espírito Santo lhe queime, lhe purifique, coisa desse tipo, entendeu? Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? Porque ele é purificador e ele é santificador também. Deu para entender aí, irmãos? Tá? Porque eu sei que às vezes a divergência, né,
de interpretação, de entendimento. O que nos ajuda muito em questões como esta é justamente ler o texto e deixar que o texto fale por si só. Tá? Eu não posso ler o texto querendo ler o texto da maneira como eu quero que o texto seja lido, ou que o texto diga para mim. Não, é ler o texto exatamente como está escrito. Tá? Então, se eu leio o texto corretamente, exatamente como está escrito, a interpretação será correta, tá? E a aplicação também será correta. Mas se eu ler o texto de maneira equivocada, logicamente que a interpretação será equivocada e a aplicação também será equivocada. Daí a importância da leitura correta. É simples assim, ler exatamente o que o texto está dizendo. Então, repito aqui, irmãos, a questão do fogo em relação ao Espírito Santo, ele é purificador, ele é santificador, ele é renovador, mas para o não regenerado é juízo, tá? É ser lançado no lago de fogo e enxofre. Nosso tempo já terminou? 5 minutinhos? Tá. Só mais um texto aqui com os irmãos, tá? E depois aqui a gente já... Atos, se não me foge a memória, Atos capítulo 10, vai falar também acerca de Jesus. Deixa eu ver se é Atos 10. Deixa eu ver se eu não estou achando aqui. É Atos, o texto que fala que Jesus foi ungido também com o Espírito Santo. Aqui, ok. Atos, capítulo 10, verso 38. Alguém leia para nós. Atos 10, 38. Perceba que a ênfase aí é a presença de Deus com Jesus. E o texto diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Tá? O dunamis aqui, né, que é a mesma expressão usada em Atos 1:8, que é a capacitação para fazer. E aí então diz o seguinte: Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então essa capacitação, ela nos fortalece e nos impulsiona a realizarmos a obra do Senhor. Não há barreiras, não há dificuldade alguma que não possa ser vencida, uma vez que nós fazemos tudo no poder do Espírito. Então fica aqui essa parte introdutória, porque depois, né, no ano que vem a gente volta, se Deus permitir, né? Ano que vem a gente volta nessa lição 8, nós vamos continuar falando sobre o poder do Espírito através de nós. Tá? Essa revista, irmãos, aqui o pessoal está perguntando, ela não vem mais, nós vamos ver um meio para tentar colocar na mão de vocês o que nós já temos, que nós vamos continuar essa revista. Nós estamos recém na lição 8, tá? Então, você que precisa, dê o seu nome para superintendente, tá? Para a gente poder ver quantas pessoas vão precisar, vão querer, para a gente poder então aí organizar e colocar na sua mão. Igreja, agora as classes vão fazer um fechamento, tá? Da escola bíblica. Alguns professores vão dar um testemunho e alguns com os alunos aqui à frente, de 0 a 5, a classe de 0 a 5. A professora Andréia. Paz, igreja. Eu gostaria de falar que eu me chamo Andréia, sou professora dos alunos de 0 a 5. Para mim foi bastante desafiador trabalhar com eles, mas eles todos são muito espertos, muito inteligentes. E este ano nós conseguimos trabalhar sobre os 10 mandamentos com eles, conseguimos trabalhar outras atividades.
E gostaria também de fazer o convite a todos que o ano que vem venham, tragam seus filhos. Não importa que eles corram, que eles gritam, mas às vezes a gente fica meio apavorado, mas a gente consegue ter um controle. Muitas vezes saímos de lá um pouco frustrados porque não conseguimos passar a mensagem para eles. Mas quando nós perguntamos, eles sempre respondem as perguntas, eles sabem do que é a história. Então, nós pedimos que vocês também nos ajudem em orações, que levantem mais professores, que nos ajudem. E eu gostaria de agradecer a irmã Silvia pela oportunidade de trabalhar com as crianças. E a igreja por confiar no nosso trabalho. A Silvia pode dar um testemunho de 0 a 5 do trabalho? Testemunho do teu trabalho com a classe de 0 a 5. A Maria Eduarda hoje não está, né? Não. Vamos lá. Boa noite, Pai do Senhor. Bom, esse trabalho não fui eu que fiz, foi a irmã Raquel Gobi. Ele tem um lugar especial na escrivania da Helena, ela é apaixonada, pediu autorização para trazer. Eu um dia falando com a irmã Ângela, a irmã Cristina, né, deu os 10 mandamentos. E eu vi a irmã Cristina frustrada, né, irmã, em relação a que todos os mandamentos, num dia só para crianças de 0 a 5. Aí nós conversamos, vamos fazer uma triagem, todos os mandamentos. E foi uma aventura maravilhosa, não foi? Deu resultado. E esse aqui foi o fechamento que a irmã Raquel deu com a turma de 6 a 8, perdão. Este aqui, que é Moisés. Olha o detalhe. Muito bem, com os 10 mandamentos. Eles levaram para casa. Graças. E na minha última aula, com a turma de 0 a 5, foi puxada a aula. Foi puxada. Então, eu estava vendo sobre que a Bíblia é um remédio. Nós temos enfermidades e aqui existe faixa preta, um medicamento faixa preta. Leia a Bíblia. E é um medicamento de uso contínuo. E dentro nós trabalhamos assim. Temos, por exemplo, explicar para as crianças, você cai, machuca, o que a mamãe faz? E justamente o Valentim estava com a marca de 2 band-aids. Eu amei, porque explorei o joelho do Valentim. Ele estava machucado e com marca de 2 band-aids. Então, nós trabalhamos. Quando você machuca, o que a mamãe faz? A mamãe coloca um band-aid. Eu acho que o Pedro também estava machucado. Ele estava machucado também com marquinha. Então, para cada dodói que eles têm, existe... Agora eu pego para ti. Não, tá bem. Existe uma solução. Por exemplo, você está cansado, machucou, existe um versículo, que é Mateus 11. Então, cada machucado tinha um versículo, que é a irmã... a fiel escudeira da escola bíblica, perdi a mãe da Helena Grela, a Bruna Grela, fiel escudeira da escola bíblica, ela não é, mas ela é. Então, ela lê os versículos. Ela não é, mas ela é, né? Ela é. Não adianta, ela é. Então, foi um tempo muito especial. E a Helena chegou em casa com esse daí, com o boneco Moisés, e ela entendeu. Então, se ela entendeu que fala espanhol, imagina os que falam só português. Então, eu vejo que o coração dessas crianças é uma terra fértil. Tá? Só plantar. E o papel de trazer é nosso. Então, eu vejo que nós somos parceiros, escola bíblica com as famílias, somos parceiros, nós trabalhamos junto. Vocês trabalham em casa e nós complementamos aqui. Então, Deus abençoe. Esse ano foi um ano muito satisfatório, foi muito bom. Foi um ano de desafios. Eu lembro, né, irmã Cristina, vamos falar um pouquinho. O dia que a irmã Cristina chegou uma vez que tinha de 0 a 6 anos, 16 crianças. 16 crianças. A irmã Cristina, meu Deus, foi assim no começo foi frustrante, né? Porque não tem como alcançar com um professor. Se a gente em casa, que é mãe com um filho, a gente, para pegar, não é verdade? Vamos ser sinceros, é difícil. Agora, com 16, que eles conseguem te dar atenção 2, 3 minutos, assim, de concentração. O resto é presença. Eles tentam, mas é o limite de uma criança. Então, peço que vocês orem. Faço as minhas palavras a tia Andréia. Precisamos de professores, precisamos de auxiliares. E creio que tem muita gente sentada aí com um chamado muito lindo para trabalhar com a nova geração. Creio. Então,
Esperamos vocês. Amém. O tio D hoje com a turma de 6 a 8. Paz, irmãos. Se eu tivesse que dizer algo a respeito da experiência de dar aula para eles, é que eu diria que a nossa responsabilidade em buscar, conhecer a palavra, ela aumenta e muito, porque são muitos os porquês em sala de aula. Então nós temos que estar preparados para responder a cada um deles. E nós começamos, agora eles vão segurar também, aqui, ó. Nós começamos agora os atributos de Deus, mas como estamos só no começo das lições, nós resolvemos então relembrar um pouquinho do que nós estudamos nos 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, vocês vão notar que devido ao nervosismo, a Bíblia ficou mais ou menos, ficou alguns mandamentos fora de ordem, mas como temos que obedecer a todos, a ordem nesse caso não interfere muito. Tá bom, aí tá bom. Então, o primeiro mandamento, então, Deus deu a Moisés as tábuas da lei, né? Encontramos isso no livro de Êxodo, capítulo 20, e também Deuteronômio, capítulo 5. E o primeiro mandamento é amar a Deus, ou seja, amar somente a Deus, é amar Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, não fazer imagem de escultura para adoração, ou seja, não devemos fazer imagens de adoração para cultuar, né? E qualquer tipo de escultura. Terceiro, não falar o nome de Deus em vão, né? O quarto, honrar pai e mãe. Esse é lindo, porque ele tem promessas. Honrar pai e mãe para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra, diz a palavra. Não matarás. Aí depois o que estava invertido aqui. Descansar o 7º dia e dedicar esse dia ao Senhor. Todos nós que trabalhamos devemos dedicar lá um dia, não somente para o nosso descanso físico, mas ao mesmo tempo dedicar ao Senhor esse dia. O 7º, não cometer adultério. Como se explica para eles esse mandamento? Então a gente acaba pulando, né? Claro, se a gente for para adulto é mais fácil, né? O pastor falar sobre adultério na questão de fé, não é somente na questão matrimonial, né? Adulterar a Deus, nós podemos adulterar com outros ensinamentos, né? Buscando outros ensinos. Não furtarás, que é a mesma coisa que não roubar, né? Não dar falso testemunho. O nosso testemunho ele deve ser de forma que glorifica o Senhor em todo o tempo. E não cobiçar. Não cobiçar é a mesma coisa que não querer aquilo que não nos pertence. Consegui explicar assim. Então, nós estudamos a palavra do Senhor. Então, isso nós aprendemos que então nós devemos fazer o quê? Obedecer ao Senhor. Amém. É isso. Mais algum professor de 6 a 8? Tia Lu quer dar um testemunho? Não? Passamos então para os pré-adolescentes. A irmã Ângela. Não sei se ela quer isso aí. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse ano, no maior período da escola bíblica, tive o privilégio de ser uma das professoras da classe dos pré-adolescentes. Acredito que é a classe mais animada da nossa escola. Eles são muito animados, eles são muito divertidos, eles são muito falantes, eles são muito participativos.
E aí, quando a tia Ângela vai dar aula, é confusão, porque qual quer falar mais? Mas tem sido bênção. Agradeço à superintendente pelo privilégio de fazer parte desse corpo de professores. Peço perdão por todas as aulas que eu atrasei, o término dessa aula. Sempre coloquei o celular para despertar, mas a conversa sempre estava muito boa e a gente acabava passando um pouquinho do horário. Assim como as demais salas, nesse último bimestre, estudamos os 10 mandamentos. Cada aula um mandamento, para que nós pudéssemos estudar de uma forma bem profunda a respeito de cada um deles. Quero aqui deixar uma palavra aos pais. Eu sempre digo, meus irmãos, que mais do que nos preocuparmos com o estudo secular dos nossos filhos, que é muito importante, não esqueça desta escola. Aqui o seu filho aprende a respeito da eternidade. Amém. Então, leve o seu filho à melhor escola que você puder, mas também não deixe de trazê-lo toda a escola bíblica. E sempre que possível, meu filho, pegou a tua Bíblia? Que às vezes eles chegam lá embaixo correndo, com o celular na mão, mas a Bíblia não. Mas não tem problema, nós temos Bíblias lá embaixo para emprestar. Mas eu peço aqui aos pais, continue trazendo. Parabéns aos pais, que toda terça-feira, eu sei que não é fácil, um dia de trabalho, um dia corrido, chegar aqui. Quero incentivá-los a continuar assim. E nós vamos agora, então, falar cada um dos mandamentos. Estudamos os 10, de Êxodo 20, do 13 ao 17. Hoje estudamos o último. O mural ficou lá embaixo, com cada um dos mandamentos. Quero convidar aos pais, se você ainda não desceu na sala dos pré-adolescentes, é a turma mais animada e é a sala mais bonita da escola bíblica. Aquela sala está lindíssima. A pintura ficou maravilhosa. A Clarice Romero fez um trabalho excelente. Então, se você não desceu, ali está ela. Desça e tenha o privilégio de conhecer a sala mais bonita na pintura e nos alunos, não é mesmo? Vamos lá, primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Muito bem. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do teu Deus, Senhor, em vão. Quarto mandamento. Lembra-te de guardar o dia de sábado e o santificar. Quinto mandamento. Honre teu pai e a sua mãe. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. De novo? Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falsos testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento. Não cobiçarás. Muito bem, aí está o nosso resumo da nossa classe de pré-adolescentes do ano de 2024. Esperamos todos no próximo ano, incentivando sempre aos pais. Traga o seu filho, essa é a melhor escola do mundo, é a escola bíblica. Que Deus abençoe. Amém. A classe dos adolescentes. E o prof. Renato, se puder participar. Ah, tá com a Isa hoje. Que o prof. Renato também é dos pré. Agora os adolescentes. Ai. Tá bom. Bom, esse foi um dos anos que a gente voltou a separar os adolescentes que antes eles tinham, né, com os jovens e os adultos. E eu acredito, né, foi meu primeiro ano trabalhando assim de perto na escola bíblica com um grupo. E para mim foi uma bênção. E a gente começou trabalhando, a gente não preparou algo especial, nós só queríamos compartilhar. A gente começou trabalhando as parábolas. Depois a gente trabalhou uma segunda revista que era sobre temas mais polêmicos, mas eu acredito que o material é muito bom porque é adequado para a idade deles e os problemas e desafios que eles vão enfrentar. E o terceiro livro, embora não pareça, não fomos eu e o Renato que escolhemos, foi sobre missões e foi o Yuri que escolheu. E a gente se encerrou trabalhando sobre isso e a gente conseguiu ver assim o crescimento deles, a interação deles nas aulas e foi assim muito incrível para nós. Alguns estão ali, hoje não vieram todos, mas tivemos dias que éramos 10 adolescentes, então assim foi bênção para mim, para o Renato poder compartilhar com eles. Acredito que para o Yuri e para a Isa que não puderam estar hoje também.
E é isso. Vou deixar a Vale e o Pedro, não sei se vai. Tá. Eu não sei muito o que falar, mas eu vou falar sobre uma aula que era sobre missões, que me tocou bastante e que mudou bastante a minha visão sobre as missões. Tipo, eu sempre tive uma interação, não sei se é a palavra certa, mas eu sempre estive no meio das missões, né? Porque a minha irmã também, né? E na minha cabeça, missão era para sair para fora, tipo, ir para outro país, outra cidade. E, tipo, isso estava pregado na minha cabeça. E a minha irmã também, ela foi para outro estado e tal, não sei o que. Eu vou ter que ir para outro lugar para fazer missão. Que saco. Mas aí teve uma aula que a gente falou sobre que não necessariamente a gente precisa sair do país, ir para outra cidade, outro estado, para fazer missões. Eu acho que no meio que a gente está, acho que a gente já pode ser um missionário, porque no nosso trabalho, na escola, sei lá, na rua. E, tipo, agora eu não posso sair para fora. Tipo, eu tenho essa vontade de ir para outra cidade e tal, mas por agora eu posso evangelizar na escola. Tipo, eu posso falar para os meus colegas sobre o amor de Jesus, sobre o que Ele faz comigo, e sem me preocupar em, tipo, nossa, eu preciso sair daqui para falar de Jesus. Tipo, não sei, isso abriu a minha cabeça para, tipo, eu posso falar aqui, entendeu? Eu posso falar na minha escola, lá no karatê e tal, essas coisas. E essa aula foi muito legal. E eu até passei a falar mais, assim, né? Abrir mais o meu coração para as minhas colegas sobre o amor de Jesus e tal. E foi muito bom. Bom, esse foi o meu primeiro ano começando a vir na escola bíblica. E justamente quando eu comecei a vir, eu fui vindo nos adolescentes. E foi passando os temas e chegou nesse de missões. E eu sempre tive muito interesse sobre missões, só que eu nunca cheguei a realmente pesquisar muito ou ir a fundo. E começar a conhecer esse tema e descobrir muitas coisas sobre ele, assim, no decorrer do ano, foi muito legal. E com isso eu aprendi um montão de coisa, como que a Vale falou, que a gente não precisa realmente, tipo, sair da nossa cidade, estado, país. Isso pode ser feito no nosso dia a dia. E com isso eu comecei a realmente pensar em que áreas e em que lugares que eu podia fazer isso, como na escola, porque eu não tinha muito onde fazer. E foi isso. Eu realmente gostei muito de aprender e com isso eu vou seguir vindo. Ano que vem também. E é isso. Pastor Sansão. Amém. Coloque-se em pé. Nós agradecemos a Deus pela oportunidade de servir aos irmãos. Agradecemos pela sua participação. Mantenha-se como aluno da escola bíblica, traga outros também. Entenda que nós temos aqui o privilégio de termos professores capacitados, né, para ministrar a palavra do Senhor. E não está faltando palavra, está faltando fome da palavra de Deus. Então se disponha, nesse período de recesso, interceda, ore para que a escola bíblica, né, tenha uma assistência maior, que os irmãos venham para se deixar ser ministrados. Se coloque à disposição dentro de uma direção do Espírito também, para ser instrumento em uma das classes. Isso vai trazer muito crescimento para a sua vida e para a vida da igreja. Vamos orar? Depois da oração, você que trouxe a sua oferta, pode colocar no gasofilácio. Pai, nós somos agradecidos a Ti por este ano, Senhor, de escola bíblica. Obrigado pelo Teu Espírito, que, ó Deus, nos ensinou e trouxe a Tua palavra para as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, selando no nosso coração, Senhor, e se revelando a nós. Nós somos agradecidos, ó Deus, pela oportunidade
Te damos graças pelo tempo, pela saúde, e podermos estar aqui, pela liberdade de termos as portas abertas e nos reunirmos toda terça-feira, Senhor. Primeiro para a oração e depois para o estudo da Tua Palavra. Desperta o nosso coração, Senhor, que haja em nós fome e sede de Ti e da Tua Palavra, Senhor. E que o ano que virá, Senhor, seja marcado também, Senhor, por uma escola bíblica onde, ó Deus, todos venham participar, e que o Senhor levante professores para cada classe, chamados, capacitados por Ti, como até que tem sido, para o louvor da Tua glória, para que a Tua igreja continue sendo edificada, fortalecida através da Tua boa palavra. Nós oramos Te dando honra, glória e agradecidos, assim como o Senhor nos trouxe. Leva-nos para os nossos lares, dá-nos uma noite de descanso e em continuar de semana debaixo da Tua direção. É a nossa oração, gratos em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.